Como adventistas, você sabe muito bem da importância da guarda do sábado. Mas tem uma coisa que normalmente a gente não pratica, é o retiro trimestral. E eu tenho procurado desenvolver esse conceito, né? Que para que a gente tenha realmente uma vida espiritual sólida, você precisa de 3 coisas. E, geralmente eu gosto quando são 3, porque mais de 3 a gente esquece, né? Primeira é a renovação diária, que o irmão White fala claramente, como o exemplo da oração que nós tivemos aqui sendo apresentado. E consagre-se a Deus pela manhã, fazer isso da sua primeira tarefa, né? Nós conhecemos bem. Existem centenas de textos que o irmão White menciona a respeito da necessidade de refletir, de ter tempo de meditação espiritual. E teve algum tempo aí que as pessoas estavam muito preocupadas, alguns líderes da igreja, né, sobre esse assunto de meditação, e até mudaram o nome de algumas classes que o seminário lá da Andrews oferecia, para não dar nenhuma conotação de reflexão ou influência de meditação oriental, né? Mas não tem nada a ver com isso. A Bíblia fala sobre meditação, o irmão White fala muitas vezes que nós precisamos meditar, principalmente na palavra de Deus. Só que é totalmente o oposto da meditação oriental, né? A meditação oriental você esvazia a sua mente. A meditação cristã você enche a sua mente com as promessas de Deus, com as palavras de Deus, com o amor de Deus revelado no sacrifício de Jesus. Então, 3 coisas importantes para você continuar crescendo espiritualmente: renovação diária, descanso semanal e retiro trimestral. E o que é esse retiro trimestral? É você tomar um dia em que vai realmente dedicar a sua vida a Deus. Naquele dia, passar algumas horas, deixa o telefone de lado, pega só a sua Bíblia e vai passar um dia num parque, num campo. Eu já fui algumas vezes na praia, principalmente na época de inverno, que estava frio, não tinha ninguém na praia, só estava eu e a Bíblia. E a minha Bíblia, eu passei o dia ali. Recentemente eu tinha uma viagem muito longa para fazer, e eu tinha que estar lá descansado na segunda de manhã cedo para começar uma semana de aulas. E por causa do fuso horário, 10, 11 horas de diferença, eu precisaria pelo menos um dia para descansar. E para fazer isso eu teria que ou viajar no sábado ou viajar na quarta-feira para conseguir chegar na sexta naquele local. E aí eu decidi fazer o seguinte: eu parei no meio do caminho e tirei o sábado. Parei no local, na minha viagem, interrompi a viagem e passei um sábado em paz. De vez em quando você tem que dar uma parada, dar um descanso para o estômago. Ontem eu comi tarde, hoje cedo pulei o café da manhã. Nessa altura, vocês já sabem, né? Meio-dia, então já está chegando na hora, né? Agora fica tranquilo, mas estou com fome, tá? E aquele domingo, aquele sábado, eu passei um dia no parque. Levei uma garrafa de água, levei a minha Bíblia, levei esse livro, que é a versão de viagem que eu tenho do Caminho a Cristo, porque o outro de bolso que eu tinha despencou tudo, né? E aí eu pensei, vou fazer algo diferente. Isso que eu fiz no meu último retiro. Eu peguei o livro, li o livro inteiro de novo, sublinhei algumas partes importantes e anotei num tipo de um diário, né? Fiz um resumo de cada capítulo. Experimente fazer isso, é algo incrível, muito interessante. E passei o dia, não senti fome. Normalmente, quando está na hora de comer, eu tenho dor de cabeça, né? A pressão abaixa um pouco, dá uma sonolência. Mas nesse dia eu não senti nada. Passou o dia inteiro, você pode fazer essa experiência. Tenho certeza que muitos de vocês já têm feito isso, mas é uma ideia para vocês experimentarem também. Deus tem muitas bênçãos para nós, mas você tem que parar para ouvir a voz de Deus, né? Às vezes, na correria do trabalho, até mesmo com a desculpa que estamos servindo a Deus, nós não temos tempo suficiente para gastar tempo com Ele, ouvindo aquilo que Ele tem para nos dizer. Anteriormente eu mencionei para vocês que essa palavra veio, saltou, assim como a mais importante no Word Cloud, que aqueles jovens mencionaram num grupo de 190 jovens que responderam as perguntas que eu estava fazendo lá em Curitiba, e essa palavra destacou no meio delas. E eu quero refletir sobre a importância dessa palavra, amor, dentro do contexto do discipulado e do serviço, do ministério. E eu acho que o melhor texto, a melhor história para isso é a história que eu encontro no Evangelho de João, capítulo 21.
O Evangelho de João, ele é muito peculiar. Ele tem várias características diferentes dos outros evangelhos. Os outros evangelhos são chamados sinóticos, porque eles podem ser lidos em paralelo. Talvez você até tenha em casa algum livro do Evangelho que apresenta o Evangelho em paralelo. Se não tem, Google, né? Vai na internet que com certeza vai encontrar em alguns sites. Então, quase todas as histórias, os milagres e os ensinamentos de Jesus tem nos 3 primeiros evangelhos. O quarto é bem diferente. O conteúdo do quarto evangelho é tão único que ele não pode ser comparado ou estudado em paralelo com os outros 3. Por isso ele não faz parte desse grupo dos 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são os sinóticos. No livro de João, a mensagem, o conteúdo é tão único que cerca de 92% do conteúdo do evangelho de João não tem nos outros evangelhos. O Evangelho de João tem 7 milagres, aí está outra ideia. Um dia você quiser fazer na sua igreja uma semana de reavivamento, apresenta cada noite da semana um dos milagres do Evangelho de João. Muito bonito. E alguns deles, incríveis, mas não são apresentados nos outros evangelhos. Por exemplo, ressurreição de Lázaro, só está em João. Para mim, o milagre mais impressionante que Jesus fez, é só João que fala sobre isso. Quer ver outra coisa interessante? O Evangelho de João, o lava-pés. Os outros evangelhos, o apóstolo Paulo menciona a ceia, né? A ceia do Senhor, os símbolos do pão e do vinho. Mas o lava-pés, os detalhes que antecederam a ceia, só em João que nós encontramos. Os encontros pessoais de Jesus. Não encontramos os sermões, como lá no livro de Mateus, tem os 5 grandes sermões de Jesus, não? João não tem sermão, mas descreve o diálogo de Jesus, conversando com indivíduos que precisavam um encontro pessoal com Deus. Então, eu gosto muito de João, é realmente muito bonito. E no Evangelho, termina aqui no capítulo 21, com um episódio muito interessante. Aliás, as palavras que antecedem o capítulo aqui 21, elas se repetem no final do capítulo seguinte, e diz assim, que é o propósito pelo qual o livro foi escrito. Na verdade, agora eu vou ler o capítulo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, não apenas esses 7, os outros evangelhos mencionaram outros, mas além de todos esses, Jesus fez muitos outros que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, João selecionou estes 7 milagres importantes, mencionados aqui, apresentados no Evangelho de João, e ele diz, com propósito. Qual é o propósito? Que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o propósito pelo qual o Evangelho de João foi escrito. Termina o Evangelho dizendo, este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas. 21, verso 24. E ele escreveu, sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Olha, fui eu mesmo. Eu testemunhei, eu escrevi e agora eu dou testemunho de que o que foi escrito aqui é verdadeiro. Se todas elas, porém, diz aqui no verso 25, há porém muitas outras coisas que Jesus fez, que não estão escritas neste livro e nem nos outros livros. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Que bonito, não é? Impressionante. Para que você creia que Jesus é o Filho de Deus. Por isso, através do Espírito Santo, os autores sagrados foram inspirados, selecionaram apenas alguns vislumbres, alguns ensinamentos, alguns sermões, alguns milagres, alguns encontros. E o capítulo 21? Está aí no meio desses dois trechos. O encontro de Jesus com 7 discípulos. A terceira vez que Jesus aparece, depois de ressuscitado, aos discípulos reunidos. Ele apareceu a outras pessoas individualmente. Aos 2 discípulos a caminho de Emaús, aliás, saíram de Jerusalém, indo para Emaús, que ficava a oeste da cidade, mais ou menos uns 10, 12 quilômetros de distância, para o lado errado. Jesus tinha dito, vou encontrar com vocês na Galileia. Eles saíram para o lado errado, porque eles não tinham planos de encontrar com Jesus. Eles nem sabiam que Jesus tinha ressuscitado.
Daí que quando Jesus se uniu com eles aí no caminho, na estrada, eles não reconheceram que era Jesus. Bem, mas isso aí é outra história. Deixa o caminho de Emaús para outro dia. Vamos ver Jesus agora encontrando com esses 7 discípulos à beira do mar de Tiberíades. Por que Tiberíades? É o mesmo da Galileia, só para complicar? Não, é porque esse era o nome lá, mais conhecido pelos romanos. E João escreveu aqui bem mais tarde, provavelmente o último livro a ter sido escrito, aí, da Bíblia, e ele usou esse que era o termo mais conhecido entre os pagãos, os romanos lá. E foi assim que ele se manifestou, diz o texto. Estavam juntos aí. Quem é que estava? Quantos discípulos? Quem são? Simão, Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, quem são? Tiago, João, 6, e quem mais? Quem são os 2 últimos aí? Não diz, diz mais 2. Por que não diz o nome dos outros 2? Não sei. Deixa aí para vocês, né? Fazerem a pesquisa, né? Não sei. Por que ele mencionou os primeiros 5? Eu tenho uma ideia. Por que será? O livro de João é a história dos encontros de Jesus com indivíduos que precisavam, que queriam se encontrar com Deus. Quem é que estava aí, mencionado pelo nome? Pedro. Quem era o Pedro? Pedro era aquele que disse, Senhor, eles podem te abandonar, eu nunca te abandonarei. Se for preciso, eu morro. Eu dou a minha vida, mas eu nunca te abandonarei. É mesmo? Antes que o galho cante, 3 vezes me negarás. Quando te converteres, confirma os seus irmãos. Agora você já fez alguma coisa na vida? Você já fez alguma coisa na vida que você se arrependeu? Aliás, dizem os estudiosos, aí, psicólogos, que as pessoas se... regret. Cadê o selinho? Faltou a palavra aqui. Se arrependem, né? Se sentem assim arrependidos porque não fizeram, se sentem mais arrependidos por coisas que não fizeram do que por coisas que fizeram, tá? Então eu pergunto para vocês, claro, tem muita coisa que eu gostaria de fazer e agora já é muito tarde, né? Quem sabe aprender um esporte, né? Aprender a tocar um instrumento. Eu sou muito talentoso, acho que você sempre sabe disso, né? Eu era bem criança, ainda comecei a estudar piano, mão direita ia bem, a esquerda um pouquinho mais difícil, mas juntar as outras desisti. Depois, mais tarde, tentei pegar o violão, mesma coisa, né? Mas é mais complicado ainda, você tem que usar a mão direita, a mão esquerda, segurar o violão, não deixar cair. Eu desisti também, né? Mas você tem coisas na vida que você gostaria de fazer, de aprender e não fez? Dizem que as pessoas se lamentam mais, se arrependem mais por coisas que não fizeram do que pelas que fizeram. Mas e coisas erradas que nós fizemos, que devemos também nos arrepender, né? Aprendemos aqui sobre a conversão, a importância de receber o perdão. Você já ofendeu alguém que era muito especial para você, cometeu um erro, ou talvez você nem tinha intenção alguma, e quem sabe nem fez algo de errado, mas a pessoa ficou chateada com você. Já aconteceu isso com você? E alguém que você considerava muito, e essa pessoa ficou triste por algo que você fez ou falou. Bem, foi mais ou menos assim, ou foi bem pior que isso, que Pedro fez. Porque Pedro negou o seu mestre. Ele fez algo muito grave. Ele falou claramente. E aí quando, não, você é um deles. Não sou, nem conheço. Como a gente diria hoje, né? Não sei quem é e não quero conhecer. Mas o pior não foi isso que ele fez. O pior é que Jesus morreu. E agora? Pedro se arrependeu. Mas ele não teve oportunidade de conversar com Jesus. E a gente pode tentar evitar a confrontação, tá? Mas é impossível. Confrontação é uma arte, tem que ser estudada, tem que ser aprendida e praticada. Não é fácil confrontar, porque você tem que ser humilde, tem que ser firme, tem que ter coragem, tem que ter amor, tem que ter compaixão. Mas não é fácil. É mais fácil fazer de conta que está tudo bem. E não se fala mais nisso. É mais fácil, né? Aí a administração vota, transfere o pastor, porque tinha um problema lá, mas não avisa qual era o problema. A mulher dele vem uma fera, não foi aqui na PO, não, foi em outro lugar. Transferiram o meu pastor, agora eu perdi o emprego, os filhos têm que mudar de escola. Por quê? Tem um problema, mas ninguém falou. Tá? Ou
E às vezes é pior, né? Transfere o problema. Tem um amigo meu que era pastor de uma igreja, e ali tinha um outro amigo meu que era ancião da igreja. Chegou no fim do ano, o ancião não foi reeleito. O meu amigo, que também era amigo do pastor, agora deixou de ser amigo do pastor, porque ficou chateado com o pastor. Porque o pastor não disse para ele qual era o problema. E ele tinha um problema. Não sei se ainda tem até hoje, espero que não, né? Eu não o confrontei, né? Ouvi essa história de longe, mas eu fiquei pensando, por quê? Quando a gente não confronta alguém que fez algo de errado, ou está numa atitude errada, fazendo algo errado, ou fez algo de errado, o que acontece? Primeiro, a pessoa deixa de crescer. Porque se ele fez algo de errado e nem sabe que fez, ou passou batido, ele para de crescer e pode continuar cometendo o mesmo erro. Segundo problema, o povo de Deus sofre. A igreja toda sofre, a família de Deus sofre. Porque o problema pode continuar no mesmo lugar ou ser transferido para um outro território, que aí multiplica ainda o problema em outros lugares. Então só existe perda. Então nós temos que aprender a confrontar, mas de uma maneira correta. Não é o assunto de hoje também, fica para outro dia. Quando vocês tiverem um outro seminário de solução de conflitos, tem que ter uma aula sobre confrontação. Todos nós precisamos disso. Em casa a gente precisa, marido e mulher precisa, né? Pais e filhos precisam, comissão da igreja precisa, o ancião e o pastor e o ancião também precisam. Jesus queria gastar um tempinho com Pedro, e essa era a oportunidade para ele. Quem mais estava ali, além de Pedro? Que estava Tomé. Tomé tinha problemas teológicos, tá? Ele não acreditava na ressurreição. Não, se eu não puser ali o meu dedo, ele parece que a fé de Tomé era um pouco fraca, né? Nesse sentido de realmente crer naquilo que Deus disse que iria acontecer. Precisava de ajuda. Os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. A gente tem aquela ideia, né? O discípulo amado, como se fosse bonzinho, nada. Chamados de quê? Filhos do trovão, né? Era um pavio ali, pronto para explodir. Eles tinham uma tendência até terrorista, porque diz que no momento que numa aldeia lá chegaram numa cidade e não aceitaram a mensagem, Senhor, deixa aí, nós vamos fazer descer fogo do céu e mata todo mundo. Isso é terrorismo, irmãos. Tá? Precisavam ter uma conversa com Jesus, precisavam ou não? Quem era o outro aqui? Natanael. Qual é o problema de Natanael? Natanael era preconceituoso, julgava as pessoas e pôs em dúvida a messianidade de Jesus simplesmente pelo lugar que Jesus tinha vindo. Sabe, aquele tipo que julga o livro pela capa mesmo. Não, isso aí não dá nada. Aí é bananeira que já deu cacho. Falei ontem com um pastor aqui, que está aqui, que foi pastor de uma igreja, onde eu fui também, e um dos pastores anteriores disse, essa cidade não dá nada. Foi bananeira que já deu cacho. Hoje tem 3 distritos lá. Preconceituoso. Faz um julgamento precipitado. Precisavam ter uma conversa especial com Jesus. Mas Simão teve uma brilhante ideia. Ele disse assim, vou pescar. Nada errado com isso, né? Porque muitos aí gostam de pescar também. O problema é que Jesus tinha dito para ele, vem que eu vou fazer de você pescador de homens. Você não pode voltar agora para a sua velha vida. Você está abandonando o seu chamado. E quando alguém tem uma ideia de fazer algo contrário à vontade de Deus, não falta quem lhe dê apoio. E o que diz o texto? Nós vamos também. E os outros foram juntos. Agora, quando você quer fazer algo que está claramente contrário, assim diz o Senhor, qual é o resultado? Verso 3, final do verso diz, entraram no barco, passaram a noite e não apanharam nada. Toda vez que nós estivermos trabalhando sem utilizar a direção de Deus, fracasso é garantido. Mas ao clarear da madrugada, Jesus estava ali junto à praia. Será que ele não estava antes já? Ou ele só veio de manhã cedo? Talvez quando clareou eles viram que tinha alguém na praia. E eu imagino que Jesus já estava ali há muito tempo. Assim como você não percebe, mas Jesus está ali. Os anjos estão acompanhando você e você não percebe. Mas Jesus está ali, Ele não nos abandona. Mas Ele também não força a entrada, né? Ele está ali acompanhando, vamos ver o que vai acontecer. Eu imagino que Deus às vezes vê o que você está fazendo e dá uma risada e diz, esse meu filho não tem jeito mesmo. Cada uma.
Infelizmente, muitos cristãos envelhecem e não amadurecem. Tá? E as mesmas coisas que a gente se orgulha dos nossos filhos, quando são bebês, né, e começam a dar uns passinhos, né, aí tomou uma madeira, põe no colo, bate nas costas, arrota, que lindo. Quando ele tem 15 anos, arrota na mesa para você ver. Moleque, sem vergonha, mal educado. As mesmas coisas que nós nos orgulhamos quando um bebê faz, nós nos envergonhamos quando eles são grandes. Agora, você acha que Deus se alegra de ver você? Já está grandinho, né? Ter atitude de bebê, está na hora de crescer, né? Semana retrasada, a gente estava na Flórida, visitando os nossos filhos lá, e o mais novo, né, o neto mais novo, está com 9 meses agora, e ele começou a bater palma. E faz barulho quando bate palma, né? E nós assim, então, os avós, né, tão orgulhosos. Aí eu olhei bem para ele e falei, pera um pouquinho, ele já tem 9 meses, agora que está batendo palma, com essa idade a Sofia já estava conversando, a mais velha. Mas para a gente, para os pais, para os avós, então nem se fala, né? Um orgulho, você vê uma criança fazendo qualquer coisa nova, aprendendo, parece que a cada dia é alguma coisa nova. Mas não pare de crescer, meu irmão. É isso que eu estou querendo desafiar vocês. O crescimento espiritual tem que ser contínuo, progressivo e não pode parar. Até estava a discussão ali, né, pastor Aurel, se é escada, como que é essa santificação, né? Mas a irmã White disse ali, num dos textos que apareceu, né, algo diário. Você tem que hoje, é a graça para hoje, para que eu continue essa jornada de santificação hoje, e que Deus nos ajude a hoje sermos vitoriosos na nossa vida espiritual. Não apanharam nada. E aí Jesus faz Jesus e as suas perguntas, né? Jesus sempre tem uma pergunta boa. E aí tá, Jesus pergunta, e aí meninos? Café da manhã já está preparado? Porque a pergunta foi mais assim, não era assim, se vocês têm algum mantimento para preparar um alimento. Parece que a ideia original da pergunta de Jesus era assim, já está pronto o café? Café é assim, né? Café da manhã. Já está pronta aí a refeição que está na hora. Essa foi a pergunta de Jesus. Um pouquinho de ironia, mas uma pergunta de reflexão. E eles responderam o quê? Não. Por quê? Não apanharam nada. E esse é o primeiro passo para realmente sermos utilizados por Deus, não apenas para sermos recebidos por Ele como seus filhos, sermos adotados como sua família e recebermos a salvação, porque de nós mesmos não temos nada para merecer a salvação, e é quando nós reconhecemos, não tenho nada, é que Deus pode começar a obra de transformação na minha vida, mas é também aí que nós podemos ser usados por Deus para cumprir o ministério que Ele te chamou. Eu às vezes olho para trás e a gente fica, nós temos um grupo da nossa turma de 82, né? O Alvarenga, né, está lá, o Tito e outros, né? Tem uma turma grande. E às vezes a gente surge algum comentário, né? Alguns estão aposentando, muitos já estão aposentando. Não sei o que está acontecendo, nós somos tão jovens, né? E a minha turma está começando a aposentar. E alguns faleceram, alguns poucos abandonaram a igreja, tá? E você? Continua crescendo? Quando você olha para trás e pensa, quantas pessoas promissoras, inteligentes, tinham tantos recursos, se destacavam, onde estão hoje? A vitória não é daqueles que correm melhor, né? Mas é daqueles que perseveram até o final. E às vezes são os instrumentos mais frágeis, né? Mais incapazes, é que Deus usa para fazer a sua obra. Foi assim que aconteceu com Ellen White, e a história não conta lá, que Deus chamou antes 2 homens, que provavelmente seriam muito mais habilitados para cumprir aquilo que Deus tinha em vista, mas eles rejeitaram, eles não tiveram dispostos a pagar o preço daquele trabalho tão difícil, e aí Deus utilizou um instrumento tão frágil, uma menina, praticamente uma adolescente,
fisicamente debilitada, não tinha uma cultura, educação formal superior, mas Deus utilizou aquele instrumento frágil para ser hoje a mulher, a autora mais traduzida, que tem mais livros publicados e traduzidos da história da humanidade. Há pouco tempo atrás, 1 ano ou 2 atrás, vi aí que aqui no Brasil, Ellen White conta aí entre os primeiros, os autores mais publicados ou mais lidos, eu não sei, porque o brasileiro não lê muito, né? Mas os livros estão sendo distribuídos, né? Do Brasil, Ellen White está aí também. Mas não é só no Brasil, no mundo inteiro. Um instrumento frágil. Quem daria nada por aquela pessoa? Você tem aí um jovem na sua igreja, um adolescente, uma criança. Pode ser que ninguém dá nada. Procure nas pessoas algum dom especial e crie oportunidades, abrindo espaço na liderança da igreja, no trabalho da igreja, no serviço à comunidade, envolvendo as crianças e os jovens. Jesus então disse, e aqui, quando eles disseram, não tem nada, Senhor. Aí Jesus diz então, o verso seguinte, quem está acompanhando a leitura, diz o quê? Então lança a rede, aonde? Bom, na frente, do lado, né? Mais fácil. Do lado do barco é mais fácil de jogar. De que lado? Por que do lado direito? Porque direito é o certo, né? Às vezes eu viajo em algum país que o pessoal dirige do lado errado, né? Porque o lado direito é o certo. Tá? Que mais que tinha do lado direito? Eu imagino o barco, na beira da praia, que não estava tão longe, o texto diz, 200 côvados, 90 e poucos metros de distância. Eles podiam conversar com Jesus, não era tão longe assim, eu imagino o barco nessa posição, Jesus conversando de lá, e aí Jesus diz assim, lança do lado direito, porque o lado direito, o lado certo, é o lado que está Jesus. Toda vez que você tentar fazer algo contrário à vontade de Deus, dá errado, não dá resultado. Toda vez que você dirigir os seus esforços para o lado de Jesus, sucesso garantido. A rede estava cheia, o melhor horário para pescar já tinha passado. O lugar agora já não era mais apropriado para pescaria, mas quando eles fizeram o que Jesus mandou, sucesso garantido. Aí aquele outro discípulo, que nunca fala o nome dele no Evangelho de João, mas ele é o que está escrevendo a história, porque ele dá tantos detalhes, que tem que ser ele mesmo, né? João diz assim, virou para Pedro e diz, Pedro, é o Senhor. Porque quando tem uma bênção assim tão grande, em vez de você trazer glória para mim, né? Dá glória a Deus, tá bom? Que essa é a parte seguinte do texto que a gente leu de São João, capítulo 15. Porque se nós estivermos ligados à videira, vamos produzir muitos frutos, e quando o mundo vê os frutos, eles vão dar glória a Deus. E foi isso. Quando a bênção aconteceu, João disse para Pedro, é o Senhor, só pode ser o Senhor. Como dizia um grande líder aqui na nossa divisão, né, o pastor José Bessa, ele dizia, a maior prova que essa igreja é de Deus é que nós não acabamos com ela ainda. Porque se dependesse de mim, ou de alguns, não vou generalizar, né? De alguns de nós, tá? Alguns, isso aqui já teria. Mas é por Deus, a bênção é de Deus, é o Senhor. Aí Pedro já começou a se sentir culpado, né? Já começou, eu não sei se ele estava com roupa de baixo, o que era, só de calção, mas diz ali a Bíblia que ele vestiu alguma coisa, porque ele estava despido. E se jogou na água. Nem esperou o barquinho chegar lá, porque agora tinha muito peixe, ia demorar muito, ele se jogou na água e foi nadando. Estava perto, né? Não estava muito longe. E quando chegaram ali, logo depois os outros também chegaram com o barco, trazendo os peixes. E agora então Pedro vai lá, ajuda que eles tirem, né, os peixes, e contaram, né, 153 grandes peixes. Interessante que lá na multiplicação dos pães, né, diz assim, os peixinhos, né? Aqui diz grandes peixes, porque quando Deus dá uma bênção, né, quando você traz de casa o seu lanche, é um peixinho, mas quando Deus prepara, grande, né, porque a bênção de Deus é grande, é maior às vezes do que a gente pode suportar. Disse-lhe Jesus, trazei aí os pães e os peixes, né, que acabaram de apanhar. Mas é interessante, quando eles chegaram aqui,
No verso 9 diz, né, quando eles chegaram ali tinha brasa e em cima tinha peixe e também tinha pão. Ué, se tinha o café da manhã preparado, por que Jesus estava pedindo comida para os discípulos? É interessante isso. E eu fico pensando, Deus não precisa de mim, eu é que preciso dele. Mas Ele, na sua misericórdia, permite que com as minhas limitações e debilidades, eu participe da obra que Ele já está fazendo. Ele tem tudo o que é necessário, mas Ele diz assim, você quer vir aqui, vem me ajudar, traz aí, o que você tem? Você tem? Tá bom, traz aqui. E você vai poder me ajudar a fazer a obra. Talvez essa é uma das razões que Deus criou o homem e a mulher no 6º dia, né? Não no primeiro, senão no final da semana, veja aqui o mundo que nós fizemos, né? Diria o ser humano. Mas Deus permite que você participe da obra. Ele tinha tudo o que os discípulos precisavam, mas Ele disse, traz aqui, traz o que vocês apanharam também. Que diferença tem agora esses 7 discípulos à beira da fogueira, as brasas, assando o peixe, pão preparado aí. Pense, há poucas semanas antes, não passou muito tempo, Pedro também estava sentado em volta de uma fogueira, só que aquela o mundo tinha preparado, essa aqui foi Jesus. Naquela lá, ele foi contestado no seu chamado, no seu ministério, e ele negou a Jesus. Eu não, estou fora, esse negócio não é comigo não. Para ser ancião, pastor de igreja, isso aí não é para mim. Não sei, não, nem conheço. Agora ele está sentado junto com seus companheiros, que ele estava levando para desviá-los do seu ministério, do foco do ministério, mas eles estão em volta da fogueira que Jesus acendeu. Eles ainda estão reunidos, mas a confrontação ainda não tinha acontecido. E depois que eles saíram, recolheram os peixes, tá? Aí diz no verso 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. E agora eu imagino, né, a cena mudou um pouquinho. A fogueira está lá, os discípulos estão terminando de comer, e aí Jesus, discretamente, né, Jesus era muito discreto, dá uma piscada, ou cutuca o Pedro. E agora eu imagino Pedro abaixa a cabeça e começa a caminhar ao lado de Jesus. E aí Jesus diz assim, Pedro, qual que era a palavra mesmo? Você me ama? E aí Pedro responde, Senhor, eu te amo. Aí vem os teólogos, que sempre complicam as coisas, né? Os professores de teologia. Não, Jesus usou a palavra agapau. E Pedro respondeu com filéu. Um é o amor princípio, irrestrito, né? Como o amor de Deus para com a humanidade, independente daquilo que nós fazemos, Deus nos ama, como o pai na história do filho pródigo, tudo isso é muito bonito, mas é teologia, argumentação humana, tá? Porque no final, os teólogos mesmos confirmam que na terceira vez que Jesus pergunta com a mesma palavra que Pedro usou, aí, você tem essa amizade realmente comigo, Pedro? E Pedro respondeu com a mesma palavra. Na verdade, os estudiosos chegam à seguinte conclusão, não tem razão para diferenciar as duas palavras no uso desse diálogo, tá? Ponto final. Então é muito bonito esse negócio, Jesus usou uma palavra, Pedro usou outra, tá? Mas isso aí, o ponto importante é o seguinte, você me ama ou não ama? Você disse que ia dar a sua vida, ainda que os outros me abandonem, você não abandonará? Então Jesus perguntou assim, ó, você me ama mais do que esses? 3 vezes me negou, 3 vezes eu estou perguntando para você, você realmente me ama? E aí tem um outro detalhe interessante, porque Jesus pergunta, você me ama? Ele responde, eu te amo. E aí Jesus diz então, a primeira vez, apacenta os meus cordeiros. Ele usa 2 palavras aí distintas, para pastorear, né, para cuidar. Na verdade aqui, a primeira vez é alimenta os meus cordeiros. Cordeiro é o cordeirinho, né? É o filhotinho. Quem seriam? Os jovens da igreja, as crianças da igreja, os recém-batizados, os bebês espirituais. Dá um bom alimento, cuida dessas crianças, do meu povo, da minha família. Não fica aí sentado na igreja esperando, quero ver quanto tempo vai durar. Não é à toa, tem campanha de evangelismo, um monte vai embora. Porque parece que mais da metade da igreja está torcendo para ver quando é que eles vão desaparecer. Se é essa a sua atitude, e aí alguém volta para a igreja, depois de muito tempo afastado, né? Aí faz aquela festa, reencontro, tudo, e alguns ainda estão pensando, duvido que vai ficar muito tempo.
Se é essa a nossa atitude, não vai funcionar. Tem que ter aquilo ali, ó, e tem que ser autêntico, porque Deus sabe o que vai em nosso coração. Realmente, você me ama? Então alimenta, cuida os cordeirinhos. Segunda vez, Jesus pergunta, Pedro responde. E aí ele diz, pastoreia, tá? Cuida das minhas ovelhas. Ele usa uma expressão diferente. Agora ele cuida dos outros, são maiores também. Cuida daqueles que estão mais tempo na igreja. Envolve eles no trabalho. Ajude-os para que eles cresçam espiritualmente e cresçam também no cumprimento da missão. Terceira vez. Aí Jesus, é incrível, né? Jesus usa a primeira expressão para o cuidado, tá? E a segunda, se referindo às ovelhas. Ele mistura as duas anteriores e ele cria mais um desafio. Apacenta as minhas ovelhas. Vocês já ouviram aqui, eu contei algumas histórias para vocês, que eu viajo bastante. Viajo bastante. Realmente, eu saio bastante. E até ontem à noite estava conversando com um amigo meu e eu disse assim, mas recentemente eu tenho poucos problemas com a esposa. Mas você não tem problema em casa, você viaja? Não, eu brigo bem menos com a minha esposa agora. Eu viajo muito. Mas quando eu chego em casa de uma viagem, eu faço algo. É uma coisa que... Aliás, faço algumas coisas, fazem parte da minha rotina, quando eu chego de viagem. Tá? Não contem para ninguém, tá? Mas eu costumo fazer assim. Primeira coisa que eu faço, eu entro em casa, eu abro a mala e lavo a roupa. Ponho na máquina. Lava e seca. Tá? Se eu tiver que sair no dia seguinte, está pronto. Eu faço isso. Segunda coisa que eu faço, tá? Eu preparo uma refeição para minha esposa. E geralmente eu coloco um tempero especial, um prato especial do lugar que eu tive, porque ela não foi. Ela trabalha, ela é professora, não pode viajar comigo, não tem tempo, né, para ficar viajando. Então eu procuro trazer alguma coisa para ela. Não trago presente, dificilmente eu trago uma lembrancinha, mas eu partilho alguma coisa que eu experimentei, geralmente fazendo uma refeição. Não sou bom cozinheiro, mas eu sempre preparo alguma coisa lá em casa. E ela sempre agradece, assim, tem algo especial aqui, muito gostoso, muito especial. Eu digo para ela assim, tem um tempero, um ingrediente especial. Vocês já estão imaginando o que é, né? O que é esse... a minha esposa é muito bondosa, ela sempre fala assim, tá bom, às vezes até não está tão bom, mas tá bom. O que você pôs aqui, hein? Ela fala, tem um ingrediente especial. É um ingrediente que não pode faltar. Tá? E mesmo que a comida não esteja tão boa, a gente desfruta bastante. Tá? Você pode ter muitas falhas ou limitações, mas quando você tem um amor genuíno pelas pessoas, uma atenção especial pelas pessoas, especialmente em casa, sua esposa, seus filhos, sua família. As pessoas, eles vão reconhecer isso. Tá? Na missão, existe um ingrediente indispensável. Para que você seja um ancião, um pastor, um departamental, evangelista, administrador, professor de escola, diretor de escola, você precisa ter esse ingrediente indispensável. Perto daquele lugar que a gente morou, lá em Massachusetts, tem uma cidade chamada Concord, perto de Boston. Um outro costume que a gente tem em casa, de manhã a gente sempre come granola, com banana. Café da manhã é isso aí, tá? Granola e banana, não pode faltar, senão já começa o dia ruim, né? Mas lá nesse lugar chamado Concord, em Massachusetts, tem uma padaria que chama Nashoba Brook, é o nome da padaria. E essa padaria foi autuada quando um órgão do governo mandou uma intimação dizendo que eles estavam infringindo algumas leis do Departamento de Food and Drug Administration, FDA, o Departamento de Saúde Pública, alguma coisa assim, do governo. E entre outras coisas que foram mencionadas nesse documento, que a padaria foi autuada, é que eles colocavam nos ingredientes que compunham a granola, tinha um ingrediente que o departamento do governo não aceitou. Estava escrito amor. Tá? Esse é o nome da padaria.
Eles não consideram, o governo americano não considera amor como sendo um ingrediente para ser colocado dentro da granola. Tá? Agora eu quero dizer para vocês o seguinte, tá? Deixando a granola de lado, né? Mas no seu ministério, na sua igreja, se não tiver amor, não vai funcionar. Esse é um ingrediente indispensável no seu lar, na sua família e na sua igreja. O seu ministério não vai ter sucesso se você não tiver esse ingrediente. Você não vai conseguir trazer de volta as pessoas que se afastaram. Os jovens vão continuar saindo. E os poucos que batizamos, provavelmente não vão ficar também. Ingrediente indispensável. Por isso Jesus perguntou, você me ama? Agora ele pergunta para você, pergunta para mim agora, você me ama? Então, se você realmente me ama, como disse Pedro, eu amo a Jesus. Então, ao sairmos daqui, cuida dos cordeiros, apacenta as ovelhas, alimenta as ovelhas. Não apenas dando uma boa mensagem, mas abrindo portas de oportunidade para o serviço e para o ministério, para que as crianças, jovens e novos conversos possam ser envolvidos no cumprimento da missão, para que nós possamos trabalhar juntos para a expansão do reino e para ver Jesus voltando muito em breve. É esse o seu desejo? É essa a resposta que você quer dar à pergunta de Jesus hoje? É? Então fique em pé comigo e vamos orar. Eu vou pedir que o pastor Acílio faça uma oração especial nesse momento, consagrando-nos ao serviço do ministério e pedindo ao Espírito Santo que desenvolva em nosso coração aquele ingrediente indispensável, que não pode faltar lá em casa, na minha vida familiar, no meu relacionamento familiar, que não pode faltar na comissão da igreja, na comissão de nomeações, na escola sabatina, no culto, qualquer outra atividade da igreja, que o poder do Espírito Santo venha nos transformar e nos habilitar para que realmente o amor de Deus possa ser revelado em nossa vida. Após a oração, sente-se só um instante, vamos orar, irmãos. Pai querido, nós te agradecemos do fundo do nosso coração pela motivação, inspiração que recebemos através das aulas do pastor Gerson, do pastor Fortan. Muito obrigado também pela motivação que encontramos na comunhão com os nossos irmãos. Há uma energia aqui, uma sinergia que corre quando dois amigos, dois irmãos se encontram, e aqui nós nos encontramos com 800 e tantos irmãos. Muito obrigado, Senhor, pelo clima que respiramos aqui. Nós temos tanta coisa para pedir para o Senhor, tanto perdão para solicitar, tanta cura, mas nesse momento nós estamos te pedindo uma bênção que é única, mas que abrange tudo, que nosso coração saiba refletir o amor que existe no teu coração. Que a gente não goste apenas de ser amado e ser querido, mas que pela influência da tua graça, do teu poder, nós também saibamos amar. E amar não só aqueles que gostam de nós. Cumprirmos o mandato do Mestre e amarmos até aqueles que não gostam da gente. Ajuda, bom Pai, para que, com a influência do Teu Espírito, com essa atuação que vem do céu, nós sejamos capazes de cuidar mesmo dos cordeirinhos do rebanho. Especialmente os meninos, as meninas, os rapazes, as moças, que estão aí entrando com entusiasmo na igreja e recebendo as maiores tentações que o diabo tem preparado, e coitados, às vezes sucumbindo a uma força avassaladora do mal, e a gente às vezes perde a paciência. Senhor, perdoa o nosso pecado. Ajuda para que a gente tenha amor por essas pessoas que precisam tanto da gente. Que a gente saiba amar também os companheiros, os veteranos da fé,
que o amor próprio nunca seja vaidoso, mas resultado de uma valorização da compreensão do teu amor para conosco. Abençoa-nos a todos, Senhor, e usa-nos a todos para o teu serviço tão glorioso. Cuida dos teus servos que vão pegar avião e viajar para tão longe e tanto benefício deixaram aqui. Abençoa o Gerson e abençoa o pastor Fortão. Dá-nos a tua graça, a tua paz. Aceita tudo o que queremos te dizer e nem sabemos. Toma o nosso coração. É teu. No início da manhã e ao longo de todo o dia da vida. O dizemos em nome de Jesus. Amém.